Oi, Nath! Oi, Mara, tudo bem? Tudo bom? Que prazer tê-la aqui! Seja O muito prazer é todo meu. bem-vinda! Muito obrigada, viu? Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês todas? Tá frio aqui no Isso que eu sul. ia perguntar. Eu falei, nossa, Bah, tá muito frio. calor. Tá frio e chovendo. Olha, você é de qual cidade aí no sul? Eu sou de São Leopoldo, é São pertinho da Leopoldo. capital de Porto Alegre, é no Vale dos Conheço Sinos. São Leopoldo. Eu já dei curso aí em São Leopoldo, sabia? Na Pandorga. Da Pandorga, sim. Isso, já fui Eu aí na fiz Pandorga. um dos cursos, não sei quantos tu fez, mas eu fiz aquele de adaptação curricular. Gostou, Muito Nath, bom. do curso? Adorei. Ai, você indica eu como professora? Indico, eu adorei. Aliás, eu vou usar aqui hoje na live de Hiperfoco, que me chamou muita atenção. Eu gostei muito da tua colocação no curso, quando tu citaste de um aluno que gostava das marcas da Electrolux, marca de geladeira, né? E que dentro disso, né, ali apresentando as possibilidades de ampliar o repertório dessa criança. E eu compartilho da mesma ideia, da mesma linha, né? Quando a gente tem esse tipo de informação, a gente consegue compreender o que é o hiperfoco para o autista, a gente com certeza ajuda muito eles. E além de ajudar eles, a gente deixa eles muito também felizes, né? Validados por esse interesse. Exatamente. Eles se sentem valorizados. Então, deixa eu Exato. te agradecer mais uma vez e vou te apresentar e a gente pode seguir por aí, tá bom? Claro. Mais uma vez, muito obrigada. Nath Afonso, mãe da Alice, adoro. A Alice tem 4 anos, está dentro do transtorno do espectro autista. Ela estava, vamos dizer assim, descrita como um grau severo, mas hoje é moderado graças às intervenções. Por isso, gente, nunca desistam dos seus filhos, dos seus Jamais. estudantes, dos seus pacientes. Quem estiver aqui me ouvindo, confie sempre. Agora, uma coisa a gente tem que dizer, é trabalho. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Ela é Dá trabalho, sim, mas é muito compensador, vale muito a pena, pessoal. com Sempre, né? A certeza. gente tem que acreditar numa forma geral em todo indivíduo, né? É que nenhuma mãe que não vai abandonar um filho que está nas drogas, ou um filho que foi para marginalização, ou qualquer situação adversa que existe dentro do autismo é a mesma coisa, né? São os nossos filhos, a gente nunca vai desistir deles e a gente espera que, perante a sociedade, os educadores, os profissionais, que todos pensem da mesma forma. E eles retribuem demais. Muito, muito, muito. E aí, o que eu gosto de falar da Nath, gente, é que ela não era da área. Agora ela está se especializando. Mas quando ela iniciou esse trabalho com a Alice, foi pelo esforço dela. Ela foi atrás. Por isso que eu gosto de trazer você e outras mães aqui que nunca tinham ouvido falar de autismo e, de repente, meu filho está dentro do espectro. E aí, o que eu faço? Arregaço as mangas e vou descobrir, vou trabalhar, vou pesquisar, vou buscar informação, vou buscar grupo de apoio. E eu sempre gosto de trazer vocês aqui justamente por conta disso. Muito prazer, assim, recebê-la. E vamos lá, Nath, aproveitar. Vamos embora, vamos conversar, que esse assunto rende, né? Bom, pessoal, eu trouxe, tô até com o meu note aqui, porque eu e a Dani, a gente faz bastante live sobre diversos temas, sempre a gente estuda muito sobre o autismo, né? E a gente já teve esses tempos atrás, acho que foi no ano passado, falando sobre o hiperfoco. E eu acho legal o que a gente vai trazer, porque a gente quer trazer aqui duas questões importantes, né? A primeira, sobre uma realidade de hiperfoco que às vezes é muito difícil. Mas a outra vertente é o saber utilizar isso e quanto isso também pode ser bom. E compreender também o porquê do hiperfoco, né, no autista. Por que isso acontece, né? Então, primeiro vamos falar o que é o hiperfoco. A palavra já faz mais ou menos a gente entender, né? Um hiperfoco. Então, é uma capacidade intensa de concentração, né? Num mesmo tema, num mesmo tópico, numa tarefa, em alguma coisa. E esse fenômeno, né, ele faz assim a pessoa ficar muito focada nisso
E no caso do autista, às vezes ele não consegue nem perceber certas outras coisas ao seu redor. Ele tá tão hiperfocado mesmo naquilo ali que ele não percebe ao redor. Isso que é a parte que é complicada e por isso que tem que ser condicionado o hiperfoco, né? Que a gente tem que ir trabalhando com ele. Porque a gente aprende observando os outros, explorando os ambientes, com tudo que ele nos oferta, né? Todas as pessoas aprendem assim. Então, se a pessoa ficar sempre só muito hiperfocada num determinado interesse, ela vai ter dificuldade no sentido de evoluir, de desenvolver, de interação social, de tudo aquilo que a gente precisa trabalhar com um autista, né? Então, esse é as oportunidades de aprendizagem, porque ela só vai querer aquilo, né? Exatamente, mas... Rapidinho, a Karine Kruger, mãe de gêmeos de grau severo. Seja bem-vinda. Vamos participar. Eu convidei ela. Então, você já conhece. Uhum. Legal. Sejam bem-vindos. Tenho conversado, tô dentro do possível tentando dar um suporte. A gente está sempre conversando com as mães ali no direct, né? Então, para elas é muito importante que estão entrando nesse universo de estudar, a gente ir compartilhando todas essas informações que a gente vai coletando, vai aprendendo, vai experienciando, né? Então, eu convidei ela também. Que bom. Sejam todos bem-vindos, viu? Os seguidores da Nath, da Dani. Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, então nós estávamos falando ali do hiperfoco. Então, o hiperfoco, assim, a literatura não tem ainda muita coisa sobre isso, mas os profissionais, as pessoas que estudam ainda consideram dentro da categoria de padrões comportamentais restritos e repetitivos, né? Mas se a gente conversar com os autistas, especialmente os adultos, né? Eles têm muito orgulho de dizer que eles consideram uma característica, uma qualidade ter o hiperfoco, né? Até porque a gente sabe que várias coisas no mundo, né? A parte de informática, nossa, eu poderia citar muitos nomes aqui de autistas, eles desenvolveram e descobriram, são cérebros incríveis que justamente por essa também alta capacidade de concentração num determinado interesse, também consegue se desenvolver muita coisa, né? Nós temos aí o exemplo da Temple Grandin, né? Que ela, com aquela visão dela restrita mais ali nos animais, o que ela criou, gente, né? Aquele manejo do gado humanizado, tudo aquilo é uma mulher fantástica. Então, por isso que a gente tem que entender que, às vezes, os pais ou alguns profissionais pensam em bloquear os hiperfocos e, na verdade, aí a pessoa é desvalidada, ela não vai estar feliz, porque pensem vocês, alguém está ensinando o tempo todo alguma coisa que vocês não têm o menor interesse, né? Seria a mesma coisa que nós duas estarmos conversando aqui sobre uma coisa que não é da tua preferência, não é do teu agrado, né? Então, o autista é a mesma coisa. Então, a gente tem que equilibrar isso. E eu acho muito bom trazer esse ponto também, porque conversar com os autistas adultos, né, me fez aprender muitas coisas, entender muitas coisas sobre a Alice e entender muita coisa sobre eles, né? Porque nada de nós sem nós, como eles dizem. Então, assim, eu gosto de dizer que eles têm muito orgulho de ter o hiperfoco e eu, por exemplo, sei que a Alice tem desenvolvido muitas potencialidades dentro desses interesses que eram bem restritos, né? Mas aí nós pais, e principalmente das crianças ainda, a gente tem que ajudar a eles conseguirem explorar de uma maneira melhor essa concentração. Eu acho assim, o nosso papel seria assim, canalizar, né? Orientar para que eles canalizem no sentido de o que isso vai ser útil na minha vida, né? Qual a funcionalidade que isso tem para minha vida? Porque, às vezes, é no hiperfoco, como você falou, que o adulto vai ancorar uma profissão. E vai ser um excelente profissional, né? Verdade, com certeza. Sim, claro, a gente sabe também que dentro dos hiperfocos, alguns já tem um leque grande quando a gente vê um determinado interesse que eles têm para ensinar. Outros são mais complicados, que nem, por exemplo, tem que ser bastante criativo, né? Que nem a criança que gosta de marca da Electrolux, como vai ampliar isso? Mas sim, é possível, a gente tem que sair assim fora da caixa. E uma coisa também muito importante é
desenvolver os hiperfocos e dentro desses interesses, a gente sempre ir inserindo coisas novas no meio disso. Então, a gente consegue fazer aí um pareamento com o autista, né? Para ampliar e para ele ter motivação, porque ele gosta daquele determinado assunto, né? Por exemplo, gosta de dinossauro. Então, eu tô lá falando do Tiranossauro Rex, mas daqui a pouco eu já tô falando sobre do que ele se alimentava. Nossa, dá para... Cada assunto, assim, se a gente pensar bem, dá para trabalhar muita coisa. Mas sempre que eu puder inserir uma outra coisinha dentro também daquele interesse, também é possível. E aí eles vão passando a gostar de outras coisas também. A Alice já me provou isso muitas vezes. Que muitas coisas ela não gostava porque ela nem sabia o que era. Porque justamente o olhar dela estava naqueles detalhes de determinadas coisas e ela nem tinha ainda visto que podia ser muito legal outras coisas. Mas aí a gente vai arrumando uma maneira de ir acessando e isso vai sendo possível. Uma coisa interessante... Pergunta, Nath. A gente tem uma pergunta da Suzana Coelho. Obrigada, Suzana. Pode um autista ter mais de um hiperfoco? Porque eu acho que a Mari tem uns 3 ou 4. Pode sim. Pode sim. Eu vi já o... Como é que é o nome um canal para o autismo? O Shimura. Rodrigo Shimura, acho que é o nome dele. É um rapaz autista. William. William. O sobrenome eu acertei. Ele tem um vídeo sobre hiperfoco. Quando eu fiz uma pesquisa sobre isso com a Dani, eu assisti ele conversando com outro jovem autista. E aí ele disse que às vezes um hiperfoco pode passar assim longos anos da vida com eles, que é um hiperfoco mais intenso do que outros hiperfocos, mas que existem também outros hiperfocos. Sim, ele já teve mais de um ao mesmo tempo, já teve um que durou um tempão, tem uns que vem assim intenso, mas depois é passageiro e troca. Sim, os hiperfocos podem ser cíclicos também, assim como uma estereotipia também às vezes muda, né? Isso pode acontecer sim. A Alice tem vários hiperfocos, né? Só que o hiperfoco intenso dela, que já tá durando anos mesmo, é os animais. Os animais é o hiperfoco assim, master da Alice, né? Mas a Alice já teve outros hiperfocos também, assim, coisas que ela gosta, como idiomas, como letras, números, formas, cores, lápis né? de cor, ela está perguntando a Marisa, mãe de 3, se uma cor de lápis de cor pode ser um hiperfoco, pode, né? A criança preferir só uma cor. Né? Pode ser. É que assim, essa parte aqui que eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a teoria do cérebro autista vai ser interessante para vocês entenderem, né? O que fica muito claro quando a gente fala sobre hiperfoco, né? Que eu escrevi aqui, ó, que um padrão repetitivo de comportamento da pessoa com TEA, na verdade também, pessoal, é uma tentativa de organizar o funcionamento cerebral, tá? Agora ela falou isso do lápis de cor roxo, eu já pensei rapidamente nisso. Muitas vezes o autista, ele tem as suas redes de preferência. Mas por que ele fica tanto ali naquelas redes de preferência? Porque ele está tentando também se organizar. Porque assim, o que acontece? A gente durante um dia, por exemplo, agora nós vamos ter aqui essa conversa, todo mundo está aprendendo um pouco sobre hiperfoco, aí à noite a gente vai dormir, nossa cabeça vai descansar, desligar aquelas redes neurais que a gente fez durante o dia, vai para o armazenamento na memória e aquilo ali vai se tornando também uma aprendizagem. No dia seguinte a gente vai fazer outras redes, né? Só que a gente desliga redes neurais e pega alguma que a gente está falando, por exemplo, agora, hiperfoco. No cérebro do autista, que ele é hiperexcitado, a gente sabe que o funcionamento é diferente e que essas redes neurais não se desligam, né? Então são muitas redes neurais ao mesmo tempo, pessoal. Então, para eles pegar uma rede de preferência e hiperfocar naquilo, ajuda eles a se manter organizados. Entenderam? É por aí também que surge, na verdade, às vezes o hiperfoco também é uma necessidade do autista se organizar. Por isso que é gostoso para eles terem um hiperfoco, se concentrar muito numa coisa, porque isso deixa eles numa situação mais confortável. Eu tenho uma autista aqui, ó, Jessie Blue, que é minha amiga, que ela é adulta, ela tá aqui dizendo muito, tá concordando. É ou não é, amiga? É assim que funciona, né?
Então, às vezes, lá para essa menininha, o lápis de cor roxa, daqui a pouco uma coisa que ela foca, que isso pode estar ajudando ela naquele momento a se concentrar, a se organizar, sabe? Mas aí tu pode usar isso ao teu favor, tu pode começar a ensinar muitos objetos que são roxo, né? Quais são? O polvo é roxo, a uva é roxa, aí a gente vai tentando ampliar e ainda deixando eles dentro dessas redes de preferência. A Jéssica está falando, com muita honra sou sua amiga e admiro o hiperfoco. E te admiro, o hiperfoco regula também. Jéssica, seja bem-vinda, viu? Vamos chamar a Jéssica para uma live, né, Nath? Nossa, tu vai amar. Eu já fiz live com a Jéssica, meu Deus. E ela tem umas redes de preferência incríveis. Ela adora história, né? Ela sabe muito sobre a Cici, que acho que foi uma rainha. Ela também tem a questão da pintura, que ela desenvolveu muito com a arte. Agora ela está dando cursos assim online junto com a Grazi Gadia, a esposa do Dr. Gadia, fazendo uns projetos sociais muito bacana. Ela é incrível. Nossa, tu vai amar. Ela disse que tem que fazer outra live com você, mas eu vou entrar em contato com você, Jéssica. A gente vai fazer aqui também. Isso, então, pessoal, muitas vezes o autista hiperfoca numa coisa e é tão interessante, mas eles conseguem, às vezes, estar focado numa coisa para se concentrar para aprender outra. Isso que é interessante também, você falar. É interessante, é incrível, né? Por exemplo, a questão da estereotipia que a gente fala, que a gente fica se questionando às vezes. Então, eu já tenho muitos relatos. Eu preciso fazer estereotipia para eu me concentrar, para eu aprender, para eu arrumar estratégias de aprendizagem. Isso é muito legal da gente saber, né, Nath? É muito legal, é muito importante a gente conversar com os autistas. E vou falar, Jéssica, vou falar muito de ti aqui nessa live, hein? Não só porque tu tá aqui, mas nossa, a gente aprende muito conversando, né, com eles. Ela tem e uma coisa aqui, a Suzana tá dizendo que admira as artes dela. Viu só? A Jéssica é maravilhosa. Depois tu vai lá ver. Jessie Blue é o Instagram dela. Nossa. Com certeza. Sou fã. A Jéssica manda para mim no WhatsApp atividades para Alice, porque ela já sabe as redes de interesse da Alice também. Então ela me manda as coisas que tem relação com animais. Sabe? É muito legal isso, assim, de... Essa rede toda que a gente cria, né? E essa empatia, né, que a gente vai tendo, porque... Quando o autista é pequeno e quando ele tem dificuldade, né, ainda de colocar para fora, expressar o que ele pensa, vocês imaginem se nós não conhecêssemos o autista falando de si mesmo, de como funciona o cérebro deles, como que a gente pecaria e agiria de forma errônea várias vezes com eles, né? Mas, pessoal, a parte agora que não é flores, né, não romantizando tudo, agora vamos falar algumas coisas interessantes aqui, que a Jessie também vai concordar comigo. O autista tem dificuldade de saber, né, quanto tempo passou, se ele ficou horas hiperfocado em alguma coisa. Então, é claro que eles precisam desse direcionamento nosso. Então, eles precisam que a gente tenha respeito aos gostos deles, às redes de preferência, sim. Mas eles precisam, e principalmente as nossas crianças, que a gente estimule elas, que a gente tente ampliar o repertório. Afinal de contas, nós estamos correndo atrás de marcos de desenvolvimento, de várias habilidades, né? A gente está pensando na autonomia deles, na voz deles. E até os adultos também precisam. E é por isso também que existem os quadros de rotina, porque é muito fácil para eles se perder dentro de um hiperfoco. E vamos falar por nós, pessoal. Para mim é muito fácil ficar falando de autismo, estudando de autismo e... esquecer que eu tenho outras coisas na vida para fazer, que eu sou cabeleireira, né? Porque a gente também tem as nossas questões de redes de interesse, mas para eles é mais complicado isso. Eles precisam da nossa mediação respeitosa em relação a isso. A Silva Gondra está falando que a maior fonte de conhecimento sobre o TEA está nas famílias e nos próprios autistas. Com certeza absoluta. A gente aprende muito com vocês. Sim. Então, eu estava falando aqui, eu estou dando uma revisadinha e conversando com vocês.
Então, as pessoas autistas, elas têm uma capacidade de se concentrar e uma atenção em determinadas tarefas que às vezes dão um baile em nós neurotípicos, né? Só que eles têm essa questão que às vezes eles podem desperdiçar lá muitas horas num determinado interesse. E aí vai ser prejudicial no quê? Porque a pessoa tem as atividades da vida diária, de higiene, tem os seus afazeres, os compromissos. Então, tudo que é demais, aí a gente está falando de uma forma geral para todo ser humano, né? De um equilíbrio. Então, a gente também tem que cuidar isso e tem que condicionar, então, esse hiperfoco, né? Outra coisa importante aqui, vamos falar um pouquinho sobre obsessão. Obsessão é um pouco diferente também de hiperfoco, né? Porque a obsessão é um pensamento invasivo, assim, repetitivo e fora do controle da pessoa, assim. E aí a pessoa vai pensar, vai me acontecer isso se eu não fizer de tal maneira, são coisas diferentes, né? E no hiperfoco, ele tem essa característica que é mais intencional, né? Quase sempre pode ser controlado pelo indivíduo. Então, a partir do momento que a gente tem lá o quadro de rotina, ou que a gente conversou com a criança e determinou, mas ela não consegue sair daquilo ali, então este hiperfoco pode não estar sendo legal, pode estar sendo prejudicial, né? A gente tem que ter esse olhar, esse termômetro aí por eles, né? Até porque a gente sabe que dentro do TEA, né, quando a gente está falando de transtornos mentais, é muito comum também se ter outras comorbidades associadas. Então a gente tem que ficar bem ligado, né? Porque o que acontece, nós pais, por exemplo, vou falar da minha experiência. Quando a Licinha falou a primeira palavra dela com 2 anos e 3, voltou a falar, porque ela estava uma criança muda a partir de 1 ano e meio, né? Ela falou sapo. Olhem como é esse hiperfoco dela dos animais. Ela não disse mamãe, não disse papai, não disse água, ela disse sapo. A segunda palavra era pato, gato, sabe? Porque o interesse era muito grande nisso. Mas o que aconteceu? Nossa, eu voltei a ouvir a voz da minha filha. Então, o que a gente começou a fazer? Comprar muitos bichinhos para ela e dando aquele interesse dela. O que é legal, sim, é legal, mas às vezes nós mesmos também acabamos dando uma dose extra em cima do hiperfoco, porque a gente se empolga e acaba esquecendo que tem uma vasta variedade de brinquedos, que as outras crianças não vão falar só de animais. Então tem muito também a questão aí dos pais terem aquele feeling, porque a gente se empolga quando descobre uma área de interesse dos nossos filhos. Aí a gente pode voltar naquilo que a gente falou, introduzindo outras coisas, pequenas coisas, valorizando o hiperfoco, mas introduzindo um pouquinho. Eu sempre falo assim, um plus a mais. Sim, sim. O legal que eu quis trazer aqui na mensagem é que às vezes nós pais podemos errar na maneira de como condicionar esse hiperfoco, né? Que às vezes a gente se emociona, porque, olha, quando eles estão interessados numa coisa, é muito mais fácil a gente ensinar as coisas para eles. Quando existe motivação, né? Por exemplo, se eu pegar uma atividade com um bichinho para trabalhar com a Alice, do que quer que seja, que tem animais no meio, vai ser infinitamente mais fácil do que se eu botar as princesas para ela, por exemplo, entendeu? Que ela adora os animais, tem hiperfoco nos animais. Mas acontece que a gente vai entrando numa zona de conforto onde a gente pode acabar não inserindo mais coisas. E é importante a gente fazer isso. Isso, porque senão o que a gente faz? Hiperfoca mais ainda e ele perde a oportunidade de aprender outras coisas. Né? Exato. É bacana eles conhecerem outras coisas. Deixa eu só falar rapidinho aqui com a Magda Mestrado. Ela está pedindo orientações para o filho que é TEA e que tem síndrome de Down também. Magda, depois você me manda um direct que a gente conversa sobre o que você quiser falar. Porque o nosso assunto hoje é hiperfoco. Se o seu filho tiver algum hiperfoco, você pode perguntar sobre isso. Se for outra questão, você pode me passar um direct ou para mim ou para a Nath e a gente vai ter o maior prazer. Ela está falando aluno. Aluno, não é filho, é aluno dela. Aí depois a gente pode conversar, tá? Se for com certeza já não vai ficar sem mais informações aí com a Mara, se precisar lá no Instagram também, né? Às vezes ajuda a ver que a gente está ali intervindo com a nossa criança. Eu sei que muitos educadores seguem nós, mães, e eles
também conseguem, junto com a prática, com a teoria, com a vivência da família, de conhecer a criança, enriquecer aí para trabalhar com as crianças. Isso, se for hiperfoco, vocês podem perguntar. E se não for, manda um direct pra gente que a gente conversa. Sim, sem problema. Nós também não vamos ser rígidas aqui de não falar sobre outros assuntos que não sejam hiperfoco. Se surgir, não tem problema. Pessoal, duas coisas importantes, então, aí que a gente tem que comentar sobre trabalhar com os hiperfocos. A gente pode fazer atividades com temas de preferência da criança, isso é bem legal. Olha, eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Tem uma mãe que é Asperger, foi diagnosticada depois do filho que é autista, que é a Neila, a mamãe terapeuta autismo. E como ela já sabe o que significa, né, na pele, redes de preferência, e percebeu no filho, o que ela fez? O hiperfoco dela é criar atividades para estimulação das crianças. Nossa. O hiperfoco dela, mãe Asperger. Eu tenho que demais. Ela. Aí o que ela fez? Ela começou a hiperfocar em atividade e a criar atividades com personagens, porque as nossas crianças gostam de desenhos, né? E aí tem, por exemplo, o Mundo Bita, Galinha Pintadinha, Bob Zoom, As Princesas, Peppa Pig. As nossas crianças amam porque é um desenho de mais fácil compreensão, um diálogo mais devagar. São desenhos recomendados, também legal pra gente ampliar o vocabulário deles, né? Pra muita coisa. Então ela começou a inserir os personagens nas atividades e o filho dela começou a desenvolver muito. E não só ela fez isso, como ela começou a compartilhar com a nossa comunidade. Então eu já utilizei e utilizo muitos materiais que ela confecciona com personagens e ajudou aqui a ensinar. Isso que eu queria também aqui aproveitar um tempo da live para falar. Vamos falar sobre ensinar nossas crianças com os hiperfocos. Deixa eu citar para vocês coisas que a Alice aprendeu. Sendo que, como a Mara citou ali, a Alice, autista severo, com comorbidade de dispraxia, que é o transtorno da coordenação. Então, muita dificuldade em ter ideias, né, na ideação, em planejar e em executar movimentos. Então, assim, tudo muito difícil. E com essa questão aí dos animaizinhos, da Alicinha, gente, vocês não sabem o número de coisas que eu já consegui ensinar para essa menina. Muita coisa. A Alicinha aprendeu as letras com o alfabeto dos animais, né? A de anta, B de borboleta, C de cavalo, D de dragão, sabe? Depois disso, cores. Que cores que tem os animais? Né? Qual o formato que tem os animais? Olha, a orelha dele pode ser um triângulo, filha do gatinho, porque ela é mais pontuda, né? Quantos conceitos, coisas que a gente vai trabalhando ali dentro do hiperfoco? Brincar. Nossa, a Alicinha brincar era 0 no interesse no brincar. Porque ela tinha dificuldade no motor, ela não tinha nem ideia do que fazer com os objetos e muito menos interesse. Então, com os animais, o que eu faço? Eu vou sempre tentando ampliar as brincadeiras dela. Então, comecei a trabalhar com fazenda, os animais do fundo do mar, categorizar, os animais da selva, os animais da floresta, né? Aí, depois, agora, vamos cuidar dos animais. Então, não gosta de boneca? Vamos dar banho no cachorrinho. Vamos escovar o pelo do pônei. Vamos colocar um lacinho no pônei. Dar comidinha. Né? Dar comidinha. Vamos tirar o leite da vaca. Olha como é feito o alimento, olha, a galinha bota ovo, nossa, a galinha come milho. Então a gente vai pegando e fazendo muita coisa com isso dos animais, né? Essa semana a escola dela até fez trabalho sobre a floresta amazônica e a Alicinha apresentou para os coleguinhas dela na aula online. Foi lindo, assim, fiquei emocionada porque ela leu, né? Legal. Que ela já está alfabetizada. Aí ela leu a pesquisa, falou dos centímetros que a onça tinha, aí ela disse, né, do nariz até o rabo a onça mede tantos centímetros, a pesquisa que a gente escreveu. Então, assim, ela não conseguia, tinha uma frustração muito grande em pegar coisas, a pega muito pobre, né? Então, como que a gente ensina uma criança a começar a pintar? Vamos pintar os animais, né? Vamos usar tinta. Ai, vamos dessensibilizar o tátil da criança. Ela não conseguia lidar com textura nenhuma. Vamos procurar aqui dentro das bolinhas de gel, do arroz, os animais que estão escondidos lá dentro, né? A Alice tinha pavor de andar de balanço na pracinha. Vamos colocar o patinho para balançar primeiro. Vamos fazer o patinho andar no balanço. Então, vejam assim quantas coisas que eu nem vou conseguir lembrar aqui, porque é muito mesmo que a gente consegue
com o interesse deles, né? Porque a gente está dando ali uma força para eles estarem nessa rede de preferência e para ao mesmo tempo superar dificuldades extremas que eles têm. Que não é uma questão de não querer também aprender, porque é muito difícil, né? Tem toda uma questão. Fazer circuito, fobia de túnel ela tinha, né? Questão proprioceptiva, noção de corpo e espaço. Como é que fazer a Alicinha entrar dentro de um túnel? Botando um bichinho lá dentro do túnel. Nós temos que resgatar o bichinho, né? Uhum. Então, assim, olha, muita coisa. Muita aprender a escovar né, Nath? Aprender a escovar os dentes, vamos escovar o bichinho, os dentes do bichinho, né? Ensinar conceitos como a hora de dormir, tudo, gente, assim, eu fui colocando os animais, né? E a Alicinha foi desenvolvendo muito, né? E segue desenvolvendo. Claro que certas vezes eu tenho que dizer, às vezes, Alice, mamãe não tá falando de animais agora. Mamãe perguntou o que você quer comer. Ah, foca, daí ela tá lá, digo, filha, depois a gente conversa da foca, agora a mamãe tá falando com você de tal coisa. Tem que, né, dar aquela direcionada. O papel do mediador é importante nesse momento, que é aquilo que a gente falou, pra gente não estimular só esse hiperfoco, a gente tem que resgatar também em alguns momentos. A Silvia Alcântara tá falando que a tecnologia na vida do sobrinho, que tem TEA, que é adolescente, tem sido um hiperfoco problemático. Ela colocou problemático com letras garrafais. Esse é da geração toda atual, né? Para começar. Só que no caso do autista é mais complicado. Por quê? Porque a tecnologia, o eletrônico, aqueles pixels, aquela luz, para um cérebro que já é hiperexcitado, é muito complicado. Acaba desregulando eles quando eles ficam em excesso ali. Fora que a gente perde a questão do socializar, isso a gente vê até por nós. Mas também é possível condicionar e assim, a partir do momento também que o autista vai amadurecendo, vai compreendendo regras, a gente também tem que trabalhar com a criança dizendo assim, ó, agora nós vamos fazer tal coisa, mas depois você vai usar o eletrônico. Então o que acontece? O hiperfoco pode virar um reforçador. Pode ser. Eu fiz tal coisa. Até porque as pessoas todas se comportam por reforço, né? A gente não faz coisas que a gente não vai nos trazer um benefício, né? Alguma coisa que seja bom pra gente, né? É verdade. Então... A Suzana disse que tinha uma pelúcia que ia pra terapia junto. É isso aí. Os objetos de apego é uma coisa bem comum também com eles, né? A Alice teve vários objetos de apego. Os animais também nos acompanharam nas saídas de casa por um bom tempo, porque a Alice não conseguia sair, só chorava. Então, se ela conseguisse ficar hiperfocada vendo um bichinho, ela tolerava o resto do ambiente. E com os tempos, o bichinho caiu fora e agora ela curte as coisas, né? E não precisa mais. Que é outra então, coisa isso que é legal. Bacana. Isso é legal. Falar. A gente vai usar o reforçador, que pode ser o hiperfoco, até um determinado momento. Depois a gente vai esvanecendo, a gente vai tirando, né? É porque pode virar já um reforço, aquela outra coisa que a criança nem sabia que era bom. A partir do momento que ela consegue se organizar, consegue compreender aqueles estímulos todos que tem. Então, por isso também que é muito importante, mesmo que a gente está no assunto hiperfoco, a gente falar sobre integração sensorial, sobre trabalhar com as crianças autistas, com o autista, de tentar deixar eles mais modulados, né? Ver o que está muito sensível, o que está hipossensível, porque às vezes são essas coisas também que dificultam, né? Às vezes eles utilizam o hiperfoco porque eles não estão conseguindo dar conta dessas outras coisas que estão acontecendo. Então a gente usa o hiperfoco e simultaneamente nós trabalhamos essas outras questões, que a gente tem que olhar o autista de uma forma integral, né? Num todo, no bem-estar dele, como qualquer indivíduo. Isso é muito importante também a gente falar. Deixa eu ver aqui se eu anotei. Dani tá falando, o Rafa tem seus hiperfocos, mas nunca teve objetos de apego. Sim, e outra coisa interessante que eu tenho que trazer aqui para a live tem mães que conversam comigo, pessoal, que às vezes elas ficam chateadas dizendo, eu não achei ainda um hiperfoco no meu filho, ele não se interessa por nada. Porque sim, alguns autistas é raro. A gente até estudou aquela vez que mais ou menos 85% dos autistas a gente sabe
e entende, conhece que eles têm algum hiperfoco. Mas tem sim crianças que ainda não apresentam nenhum hiperfoco. E aí, pessoal, eu também quero comentar uma coisa que é muito importante, a gente ofertar estímulos para que eles possam conhecer e se interessar para algo. E principalmente se isso for algo que vai direcionar para novos ganhos, para pensar também no futuro deles, numa profissão. Então isso é legal, mas a gente tem que ir mostrando para essas mães que não descobriram ainda algum hiperfoco, não deixem de ir mostrando, porque isso pode surgir sim, né? Às vezes não é assim do nada que vai pintar um hiperfoco, sabe? E às vezes num instante, né, que eles passaram apenas uma vez num lugar, conhecer uma coisa, vai vir um fascínio. A Alice, assim, ela dentro desses animais, ela já teve vários interesses mais específicos dentro desses. Por exemplo, agora ela está muito ligada à questão das aves. Ela gosta dos pássaros. Mas, gente, o que dá para trabalhar sobre pássaros? E eu e meu marido, a gente tá assim, né? Nossa, como a gente tá descobrindo coisas que a gente não sabia. Como a natureza é linda. A gente também, né? É uma oportunidade. Muito, muito, muito. Eu tô ampliando o que dá, assim, pra Alicinha. Então, eu ensinei pra ela, né? A ler, escrever, a brincar, a parte de fazer atividades motoras, habilidades motoras finas, para dialogar, para contar historinha. Muita coisa, assim, ela já progrediu com esse hiperfoco aí dos animais, mas agora eu tô indo, assim, para um lado mais acadêmico para desenvolver mais o cognitivo dela, de falar sobre ampliar a compreensão dela, que sempre foi uma coisa, assim, difícil na Alice, né? A Alice, por muito tempo, ela não... Da apraxia, né? Mais do que... Da dispraxia, sim. Dispraxia, desculpa. Sim, isso afeta, sim, porque o raciocínio, né? O raciocínio fica difícil, tanto na questão de absorver e decodificar aquilo ali que a gente está dizendo, como deles trazer a expressão também. Às vezes está na cabeça, mas não sai. Sim, isso acontece. Mas eu trabalho muito com a Alicinha, coisas assim novas, o que eu posso. Que nem eu comecei a falar com ela agora sobre o que são animais invertebrados, sabe? Tem muita coisa. Do que eles se alimentam, então do que eles se alimentam, como é que a gente planta aquilo que eles comem, dá pra ir muito longe nesses animais, assim. Vai te ajudar. Bom saber dos pássaros, que agora ela já vai ter mais ideias para você. Ela tá adorando pássaros. A Vivi Freitas está perguntando qual é o nome da mãe que faz as atividades de personagens. A Neila, Agora é Mamãe que Estimula Teia, é o nome do Instagram. Eu vou comentar aqui, vou escrever. Mamãe que Estimula Teia? Mamãe que Estimula Teia. Aqui. Nossa, comentei ali. Você dá conta de escrever. Eu não dou conta de escrever e falar. O hiperfoco pode surgir só na vida adulta? Pode sim. Com certeza pode. Vocês já viram aquela série lá do Netflix do Atypical? Aquele rapaz, ele tem o hiperfoco nos pinguins, né, da Antártida. Isso. A Eleanor também botou ali Mamãe que Estimula a Teia. Legal, gente. Vamos É muito interessante a gente conversar sobre hiperfoco de forma que a gente não romantize, porque eu sei, às vezes, sabe, eu quero falar com a Alicinha sobre um outro assunto e ela quer falar só sobre os animais, né? Isso às vezes é complicado, mas ao mesmo tempo eu penso assim, gente, a Alicinha não falava nada, né? Então, se eu não tivesse dado essa abertura de falar com ela dos interesses dela, talvez ela estaria ainda muito quieta, muito aquém do que ela já conseguiu desenvolver. Então, sim uma janela de aprendizagem muito grande, o hiperfoco sendo condicionado, trabalhado. Tem muitos casos para contar. Tenho também a Vivendo Té, a Miriam. O Miguel, o filho dela, tinha um hiperfoco, aliás, tem ainda, de logomarcas, tá? Então, ele tinha crises, pessoal, quando tiravam um outdoor de um determinado local, por exemplo, porque tinha que estar escrito para ele lá o Boticário, por exemplo. Ele adorava a Natura, Avon, o Boticário e tal.
Aí a mãe dele no começo não sabia o que fazer. O que aconteceu? A Neila, essa mãe que eu comentei, ela fez as primeiras atividades para ele com Unilever, Boticário, com as marcas Posto Ipiranga, Posto BR, porque foi isso, abrindo o leque das marcas que ele gostava. E aquilo ele foi indo, a mãe dele começou a construir casinha de boneca, pintando logomarca, né? Uhum. Esses dias a mãe dele fez aquele brinquedo vai e vem, que a gente brincava antigamente, e colou um adesivo da Orquídea, que é a marca de farinha. Uhum. Então ela também ampliou muito o repertório dele, porque ela condicionou o hiperfoco. Uhum. Mas ela não proibiu ele de ter esse interesse, só que ela foi modificando. Utiliza para ampliar, né? A escola também valoriza. fez uma parceria legal, sabe? Ele chorava muito para ir para a escola. Aí a escola colocou uma logomarca na cadeirinha que ele sentava. Ele começou a ficar feliz sentado mais tempo na cadeira da escola. Então são coisas assim que a gente também tem que sair da caixa. Quando a gente está já falando de diversidade, a gente está falando de cérebro atípico, pessoal, a gente tem que ter esse olhar. Só que, claro, fazer essas filtragens. Não é muito fácil. Às vezes a gente pode errar, às vezes estimulando em excesso, mas às vezes a gente pode estar errando muito também com esse indivíduo, né? De desvalidando tudo o que ele é, o que ele pensa, o que ele acredita, o que ele gosta, né? Uhum. Que acima de tudo nós estamos falando de pessoas. Sim. A Suzane está dizendo que o esposo dela tem hiperfoco no desenho do Chaves. Os desenhos atravam ele. Sim. Dani, aqui em casa a gente tira muito sarro com essa história de hiperfoco. É fabuloso, Jesse. Por aqui o hiperfoco é bem assim. Aí nessa hora eu troco o hiperfoco. A Alice adora animais. Que legal, gente. A Elianar disse que a Cessi tem hiperfoco em personagens que ela quer ser. Por exemplo, eu sei, ela quer ser policial, coisa, mas que graças a Deus não atrapalham e são bem intensos. Ah, não são tão intensos. Não atrapalham, entendi. E assim, ó, usa a Fábio Pereira tá aqui, ela é minha amiga, ela é mãe de uma jovem de 18 anos. Vou trazer a história dela para vocês também, que eu já fiz uma live com ela, contando da fobia social, né? Utilizando o hiperfoco para sair disso. Que a filha dela teve uma fobia social muito grande, fruto de traumas de exclusão na escola, porque as nossas crianças, sim, as nossas crianças vão crescendo. À medida que a gente tudo que a gente quer que eles percebam o mundo à volta, eles começam a sentir a exclusão. E não vamos agora romantizar, adolescente é bucha, como se diz aqui no sul. Eu já fui adolescente, você sabe, adolescente não perdoa. Se arria no nariz grande do outro, se arria no outro que é mais gordo, que é mais baixo, que é mais alto, qualquer coisa é motivo para adolescente cair na reação. Ir para uma pessoa atípica, às vezes, é pesado o bullying que ele sofre, né? Sim. A forma diferente deles também querer falar sobre uma coisa restrita e o outro jovem não tem esclarecimento e não saber. Hoje em dia a gente sabe que as crianças estão aprendendo já com a inclusão desde pequenininho na educação infantil. Mas, por exemplo, a Mari que tem 18 anos, parece que não faz tanto tempo, mas, gente, já mudou muito o cenário da educação e da inclusão. E temos que mudar ainda mais ainda. Mas essa época foi muito difícil. E a Mari viveu um ambiente muito excludente, onde as pessoas falavam dela, sobre a capacidade dela. E ela, na época, não conseguia contar isso para a mãe dela, mas ela internalizou tudo isso. Até que chegou um dia que não tinha Cristo que convencesse ela de ir para a escola. Por quê? Porque estava muito ruim aquele ambiente para ela, né? Ela só ficava dentro da biblioteca. E eu falo assim, os profissionais da educação, eles têm que ter essa sensibilidade e perceber isso. Porque às vezes passa batido e a gente não vê o sofrimento do outro, né? Eu vi uma frase semana passada que eu gostei. Por exemplo, você fala que eu sou cheio de mimimi. Eu sou cheio de mimimi porque dói em mim. Então, quando dói em mim, você às vezes não tem essa consciência, essa dimensão. Então, assim, eu falo muito para os meus colegas, para os profissionais da educação, porque na escola
muitas vezes, quer dizer, na rua, a gente vê a nossa sociedade de uma forma geral é intolerante com o diferente. Isto, né? sim. A sociedade sim. de um modo geral. Mas enquanto professora numa sala de aula, por exemplo, eu preciso ter esse olhar, né? E assim, não minimizar, porque o sofrimento às vezes é da pessoa e ela não tem como se expressar, ela não tem como mostrar isso. E aí vai ficando dentro dela e vai causando um mal muito grande. Um mal terrível e às vezes pode ser muito difícil de reverter. E assim, né, a gente falando em sociedade, em todos nós, a gente vive também um capacitismo estrutural, né? Que é um preconceito com a pessoa com deficiência. Na verdade, até nós pais, muitas vezes, em alguns pensamentos, quando a gente quer a todo pano modificar o nosso filho que tem um cérebro que pensa de uma forma diferente, a gente também muitas vezes tem que trabalhar conosco esse preconceito. É difícil falar isso com vocês, que eu não tô romantizando a maternidade de ninguém, mas sim, a gente também tem que aprender a respeitar e a ver a diversidade humana, sabe? Então isso é um trabalho constante que nós estamos fazendo, que nós somos privilegiados, na verdade, a gente está num grupo de pessoas que se tornou muito melhor, graças aos nossos filhos, graças aos alunos, né? Então é interessante a gente falar sobre isso também. Mas eu queria concluir a história da Fábio e da Mari, da escola, que resumindo assim, ela terminou a pau e corda em meio a hiperfocos. A escola, a mãe dela foi prometendo coisas do hiperfoco para a festa de formatura e ela se formou lindamente, tem os vídeos, sabe, ainda em VHS, foi muito emocionante. Eu não vou lembrar, se a Mari tiver aí, comenta aí, Mari, qual era o personagem ou qual foi a história, mas sei que é Fábio Pereira. Eu te mando depois também. Aí eu sei que a Fábio conseguiu fazer a Mari se formar e tal, mas igual a Mari ficou bem fechada em casa. O que a Mari fez depois para a menina dela começar a sair? Vou falar para vocês. A Mari tem um hiperfoco em artistas. Ela fica fã, por exemplo, como é que era aquela banda antiga que a gente gostava? O Dominó, as Paquitas, o Molejão. Então ela gosta muito deles, né? E aí o que a Fábio começou a fazer? Começou a planejar com ela viagens para conhecer os artistas. Olha só, pessoal, o que é uma mãe? Uma mãe não faz por um filho. O que é a gente sentir isso do nosso filho e ajudar, encorajar eles com esses hiperfocos. Resumindo para vocês, ela tem foto da Mari no camarim da Ivete Sangalo, em show de rock and roll em cima do palco, uma menina que tem hipersensibilidade auditiva. Isso, o hiperfoco dela levou ela a chegar nesses lugares, a estarem lá. Então, nessa hora e nesse momento, como a gente não vai daí falar de uma forma positiva o hiperfoco, né? Porque tu tá ultrapassando dificuldades suas, né? Imagina, tu não tolera barulho e tu vai num show cheio de gente, tu tem fobia social e tu vai parar num show. Então a mãe dela começou também a fazer, gente, assim, ó, para atividade física, para hipotonia muscular dela. Nós temos que correr tantos quilômetros por dia para se preparar para ir no show do Molejão. Aí cria lá um quadro, sabe, gente? Então gente, possível, né, Nath? é possível, acreditem nisso. Entrem na onda do autista, gente, validem ele, percebam os sinais. Será mesmo que o filho de vocês não tem hiperfoco? Se alguém estiver olhando aqui, presta bem atenção se ele não está olhando lá uma folhinha, o reflexo, se é as formas, se é a luz, o que atrai ele. E dentro disso, vamos pegar o limão e fazer uma limonada, pessoal. Com certeza. Assim, a gente já está terminando aqui o tempo. Queria te agradecer mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Mas eu gostaria que você deixasse aí um recado pro pessoal. E eu torcendo pro próximo feriado você aceitar de novo o meu convite. Sim, eu adorei. Nossa, bateu o santo, assim, já desde que te conheci. Agradeço muito esse espaço aqui, Mara. Te dou os parabéns como profissional, como pessoa, né? Obrigado por estar escutando nossa voz, nossas famílias, por a gente formar esse grupo. Isso é muito legal, essa rede que a gente está formando. E, assim, o meu recado já foi o que eu falei antes. Gente,
Olha, a única coisa que não tem minha solução, eu acho, é quando a gente se desencarnou daqui e foi para outro lugar, porque a gente não sabe o que que tem lá, mas ninguém voltou aqui. Pra Mas contar. aqui, gente, a gente tem que procurar formas, tem que olhar o autista bem, prestar atenção nele, ofertar, não desistir. Alicinha, essa semana, depois de 2 anos ensinando essa menina a fazer alinhavo, porque ela não conseguia, o cérebro dela não entendia. E ela tem um cognitivo muito bom, mas é uma questão motora. Ela botava o alinhavo, mas depois, como é que eu pego com a outra mão, puxo a linha, puxo a peça? Isso para ela se embananava. E o que foi o pivô que essa habilidade, finalmente, assim, ela adquiriu? Ela ganhou de uma seguidora do Instagram, que nos via, que virou nossa amiga, um alinhavo que era uma lagarta que fazia lagarta. E aí o que acontece? Ela superou essa dificuldade absurda que ela tem, motora, porque o hiperfoco ali estava dizendo para ela, eu quero essa lagarta. Vocês acreditam nisso? Muito legal, muito bom. Você já fez vídeo sobre isso? Eu ainda não vi. Mas é um Eu tenho vídeo no YouTube sobre hiperfoco, tenho live sobre hiperfoco também, já no YouTube. E quero fazer mais coisas contando assim dessas habilidades da Alice, mas a gente é difícil, né, de ter tanta ideia, mas dá conta de estimular e produzir esses conteúdos. Mas sim, se tudo der certo, quero fazer mais. Mas é isso então, meu recado, pessoal, e isso não tem preço que pague pra gente ver, né, uma criança fazendo uma coisa que era tão difícil pra ela e ainda com o prazer, assim, tu vê aquele sorrisinho dela, assim, da autoestima também, assim, de eu sou capaz, eu consegui isso. É. Ó, Vitória. Muito obrigada, então, para todo mundo. Obrigado, Mara. Demais, Nath. Muito, muito obrigada. A gente vai continuar esse papo depois de amanhã com a Dani. A Dani, ela vai falar sobre inflexibilidade do pensamento, que tem relação com hiperfoco. Tem. Então, eu agradeço aí os seguidores da Nath, da Dani. E assim, me colocar à disposição de vocês. A gente realiza lives de segunda a sexta, aqui, às 18 horas. E assim, agradecer pela presença de todos vocês e pedir, assim, se vocês quiserem continuar acompanhando, essa live fica gravada aqui no IGTV e amanhã a gente posta lá no meu canal do YouTube. Maravilha, que legal. Aí a muito gente bom. vai socializando e compartilhando os conhecimentos. Nath, muito obrigada. Eu te agradeço. Alice. Sucesso. A Magda falou aqui sobre o Patati Patatá. Tu me chama no direct que eu posso tentar te ajudar também, tá bom? O que eu achei incrível é que não gosta da galinha pintadinha. Então, acontece. Não gostar da galinha pintadinha já é uma exceção. Porque as crianças amam. Adoram, Obrigada. Beijão, Nath. então. Beijão. Obrigado. Beijo, gurias. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.